diante de Ti, Deus, em nome de Jesus. Amém. Quero pedir que vocês orem por mim, amém? Orem pela minha vida. Esse mês está sendo um mêsinho bem delicado. Eu não sou aquele tipo de pastor que vou ficar, né, orando pelos outros e quando precisa não pede oração. Então eu quero orar, eu quero oração, quero pedir oração da igreja. Não estou dando aula por causa disso, tá? É só porque o Carlos, a gente conversou semana passada, o motivo dele estar dando aula não é isso. Mas de fato esse mês está meio delicado e eu quero pedir oração para os irmãos, amém? Então estenda a mão para mim aí, ore. Oi, gente, tudo bem? Vocês estão felizes? Amém. Estou com muita expectativa dessa aula. Eu acho que é a nossa última aula, né, pai, dessa matéria. Eu queria pedir para vocês que, dentre todos os conteúdos que a gente vai passar aqui para vocês, vocês, em casa, pudessem estar sempre lendo essa apostila aqui especificamente. Por quê? Todas as matérias dentro do campo teológico, elas são importantes, mas o conhecimento de Deus é o que sustenta a nossa caminhada. E o conhecimento de Deus é o que nos leva para lugares mais profundos em Deus, ao ponto de as outras coisas se tornarem importantes. É Deus que dá sentido para tudo que existe e tudo que é. E que você possa usar essa apostila também como um devocional diário para você. Orar essa apostila, depois a gente vai fazer uma coisinha bem legal. Mas, vamos lá. Abre a Bíblia de vocês em João 17, versículo 3. Texto áureo. Amém. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Nesse texto aqui de João 17, Jesus está orando. Jesus está orando tanto por ele, Jesus está orando pelos discípulos dele, e Jesus vai estar orando pelos discípulos que virão após ele. Só que no versículo 3, ele traz o sentido da eternidade. Ele traz o sentido pelo qual nós corremos atrás de Deus, o sentido pelo qual vale a pena se viver, o sentido pelo qual nós existimos e o próprio sentido da definição da eternidade.
Jesus define a eternidade como conhecer a Deus é a coisa mais importante e, em seguida, o Filho, Jesus Cristo. E o sentido da vida humana está baseado em encontrar a Deus. O sentido da vida humana, o que vai dar destino para a gente, o que vai nos colocar dentro de um propósito, é o fato de que nós temos livre acesso a Deus. É o fato de que quando Deus entra na vida de um homem, entra na vida de uma mulher, esse homem ele não é mais o mesmo. Ele é alguém transformado, ele é alguém nascido de novo, e ele é alguém que vai trazer o conhecimento de Deus para toda a terra, para todo mundo. E o que a gente aprendeu até aqui é que é possível conhecer a Deus. O desejo de Deus é se revelar para os homens. O desejo de Deus é se fazer conhecido. Ainda que nós não possamos compreender 100% quem Deus é, Deus se deu a ser conhecido. E nós só vamos conhecer com plenitude quem Deus é na eternidade futura. E, ao mesmo tempo que não é possível compreender 100% quem Deus é, Deus se deu a revelar no conhecimento íntimo, né? Foi o que a gente viu nas últimas aulas, intuição íntima e pessoal, ou seja, dentro de todo homem, de toda mulher, há uma intuição de que existe algo a mais. Em Romanos 1:20, é onde Paulo vai falar que todas as coisas que existem, elas glorificam a Deus, mas o entendimento dos homens se obscureceu. Então, o homem ele passou a adorar as coisas criadas e abriu mão do seu Criador. Ou seja, uma intuição íntima de que há algo a mais. Esse algo a mais pode ser você mesmo, pode ser uma coisa, pode ser um próprio desejo do coração. E esse desejo do coração, esse algo a mais, essa alguma coisa tomou o lugar de Deus e o entendimento do homem se obscureceu. E Deus se deu a revelar nas Escrituras. A gente chama de revelação especial. A revelação especial é quando Deus se encontra com alguém por intermédio do Espírito. O Espírito Santo vai convencer essa pessoa do pecado, justiça e juízo. E, em seguida, essa pessoa vai começar a conhecer a Deus pela palavra. No conhecimento das Escrituras, essa pessoa vai começar a desenvolver uma vida com Deus. Ela vai começar a amadurecer a sua fé. Algumas coisas que ela pensava antes, ela vai deixar de pensar. Algumas coisas que ela achava que era certo e errado antes, ela vai mudar o entendimento a respeito dessas coisas. Então, Deus se dá a conhecer, tanto pelas Escrituras, como a intuição íntima. Mas, como eu falei, não é possível a gente conhecer a Deus de forma plena. Isso deve estar lá na primeira ou segunda página dessa matéria. Porque Deus é muito grande. Tanto é que ele dá o corpo de Cristo para que a revelação corra no meio desse corpo. Mas imagina se uma pessoa só tivesse todo o entendimento de quem Deus é. Essa pessoa poderia cair em um tipo de soberba, um tipo de orgulho, e aí cairia no pecado de Adão, que é se colocar no lugar de Deus. Mas Deus se deu a conhecer de forma coletiva pela sua palavra. E não somente Deus é possível de ser conhecido, assim como existe uma forma verdadeira pelo qual nós andamos em direção ao conhecimento de Deus. Deus se deu a conhecer de uma forma sincera, de uma forma única, onde nós possamos fazer afirmações concretas de quem Ele é. Então, quando nós estudamos teologia, a ideia não é de secar a Deus. Tipo assim, você pega um sapo no laboratório e vai desmontando o sapinho. Quando nós estudamos teologia, a intenção é pegar quem Deus é, o que Ele nos deu em relação a quem Ele é, e fazer afirmações corretas ao ponto de que vivamos de uma maneira correta, a qual Ele se agrade. Então, é conhecendo Deus de verdadeiro que eu posso afirmar que Deus é amor, que Deus é luz, que Deus é santo, entre outras coisas. E aí, na última aula, meu pai apresentou um quadrinho ali para a gente, que não vai estar ali, mas está na apostila de vocês. Que está falando por que devemos conhecer a Deus. Vocês estão entendendo, gente? Se eu estiver falando muito rápido, vocês falam. Carlos, para aí. Foi? Pula uma página depois do começo dessa matéria. Na verdade, pula 2 páginas. Isso.
Mas antes de ir para aí, não tem número. É onde está escrito por que devemos conhecer a Deus, e aí tem um quadrinho com 3 negócios. Não é possível conhecer a Deus em toda a totalidade, mas é possível que a gente desfrute do entendimento de quem Ele é, na medida que Ele se revelou a nós. Mas tem uma coisa, a diferença entre conhecer a Deus de forma verdadeira e de conhecer a Deus só de ouvir falar, entra no que nós afirmamos sobre Ele. Por exemplo, quem é que conhece aquela música Ninguém Explica a Deus? Essa música é verdadeira? Por quê? Exatamente. As escrituras explicam Deus, Deus se explica, o Filho de Deus explica a Deus e o Espírito Santo explica quem Deus é. Então, lá em João, capítulo 1, no verso 16, vai falar: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Ou seja, Jesus, que é o verbo de Deus, ele revelou e explicou Deus para a humanidade. E os desejos de Deus pelo qual ele anseia ser conhecido o primeiro é para que a gente possa cumprir o seu propósito. E qual que é o propósito de Deus inicial? Quem sabe me responder? Não. O propósito de Deus é ter uma família. No princípio, quando Deus criou os céus e a terra, mas antes do princípio, antes de Deus criar os céus e a terra, Deus já estava. É muito legal a gente pensar no que Deus fazia antes que qualquer coisa viesse a existir. Então, voltando aqui em João, no capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus. Então, no princípio só existia Deus e a Trindade, Pai, Filho e Espírito. O que Pai, Filho e Espírito ficava fazendo quando não tinha nada? Eles se amavam. Eles se amavam de tal forma que o amor do Pai transborda no Filho, o amor do Filho transborda no Pai, o Espírito Santo é o condutor da relação. E pelo amor do Pai transbordar no Filho, todas as coisas passam a existir. E aí nós entramos em Gênesis 1. A Trindade em si é uma família. E o desejo de Deus é comungar com a sua família. O desejo de Deus é ter comunhão com o seu povo. Mesmo que tenha tido o episódio da queda, em Gênesis 3, depois de Gênesis 3, Deus mesmo, ele se encarrega de redimir o homem de várias formas. E eu queria abrir com vocês em Êxodo 19. E nesses métodos de Deus de resgatar o homem, ele sempre estabeleceu o seu desejo de ter um povo para si. Não que Deus precise de ter uma família para si mesmo, mas é porque é uma essência que exala de sua própria natureza. Então, Êxodo 19, 5 e 6 vai falar o seguinte: agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade particular, dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes. O sacerdote, ele é alguém que vai em direção a Deus para fazer intermediação entre o homem e Deus. Um reino de sacerdotes e uma nação santas. São essas palavras que vocês falarão aos filhos de Israel. Ou seja, Deus quer ter para si um povo, mas para que esse povo seja um povo pertencente a Deus, esse povo precisa se comunicar com esse Deus. Esse povo precisa se colocar em um lugar onde eles ouvem e Deus fala. E quando Adão ele cai em Gênesis 3, Deus chama Adão. Deus fala: Adão, onde você está? E o sentido da palavra onde você está veio de uma palavra hebraica chamada Aeká. Essa palavra Deus está falando onde está o meu homem. Onde está o homem que eu criei para que eu governasse sobre a vida dele. Então, o desejo de Deus de comungar não é algo novo. É algo que já vem lá de trás. O desejo de Deus e proposta inicial de Deus é ter a sua família, um povo preparado para si,
todos indo em direção ao mesmo propósito e todos se comunicando com a mesma linguagem, certo? O segundo ponto, porque nós devemos conhecer a Deus, porque o próprio Deus, ele deseja se fazer conhecido. Como eu falei, Deus se fez conhecido intimamente em nós, e Deus se faz conhecido pela revelação especial nas Escrituras. Mas o desejo de Deus ser conhecido se dá em ele ter uma voz. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, a partir do momento que Deus começa a criar, ele começa a emitir decretos. Esses decretos é Deus anunciando tudo que ele quer, conforme ele quer, segundo o seu padrão e sua vontade. E esses decretos, eles falam para nós, há um Deus, esse Deus tem uma vontade, esse Deus tem um desejo, e esse Deus quer se manifestar, se transbordar do seu próprio caráter. Então, Deus deseja ser conhecido para que a gente possa encontrá-lo. E Deus se faz, mostra esse desejo de ser conhecido na encarnação. Quando Jesus encarna, é como se Deus estivesse anunciando a sua própria paternidade no desejo da encarnação, do envio de seu Filho. Porque Deus ele é sempre aquele que dá o primeiro passo em direção à redenção do homem. Deus cria o homem cai. O homem cai, Deus vai, reveste o homem continua ficando mal, Deus vai restaurando o homem o tempo todo. Ou seja, a encarnação de Jesus é a prova infalível do caráter paternal de Deus e do caráter redentor de Deus. O terceiro ponto, nós devemos conhecer a Deus para sabermos quem é aquele a quem adoramos. Então, abre comigo em Salmo 150. Amém? Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário. Louvem a Deus no firmamento, obra de seu poder. Louvem-no pelos seus poderosos feitos. Louvem-no segundo a imensa grandeza. Louvem-no ao som de trombeta. Louvem-no com harpas e liras. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de corda e com flautas. Louvem-no com símbolos sonoros. Louva-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Ou seja, para que a gente entregue uma adoração sincera, é necessário que a gente conheça o alvo da adoração. Então, tipo assim, por que a maioria das vezes que as nossas reuniões são frias, o que acontece por trás da frieza espiritual? O que tem por trás da frieza espiritual é falta de conhecimento de Deus. Então, a forma como eu conheço a Deus determina a forma como eu adoro a Ele. Então, se eu tenho pouco conhecimento de Deus, eu vou ter pouca intensidade para me dar para Deus. Se eu tenho muito conhecimento de Deus, eu vou entregar a minha adoração para Deus com muita intensidade. E um dos conceitos de adoração, um conceito clássico, está até no terceiro quadrinho aí, que a adoração ela é uma resposta à revelação que temos do Senhor. Então, à medida que eu conheço a Deus, eu preciso dar uma resposta para esse conhecimento de Deus. Se eu sei que Deus ele é bondoso, eu preciso dar uma resposta à bondade de Deus, em relação a eu ser bom como Deus é bom. E ao longo das Escrituras, eu vou falar um pouquinho de adoração, isso a gente vai ver de forma mais profunda quando a gente vê a matéria vida de devoção. Mas dentro da Bíblia a gente tem expressões de louvor. Ao todo são 7, mas eu queria citar 2 para vocês, por exemplo. Uma está lá em Salmos 40. Não precisa abrir, só para a gente ganhar tempo. Salmos 40, no verso 3. Aí você pode anotar. E pôs nos meus lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. No comecinho do versículo 3, a palavra pôs um cântico novo, você pode trocar a palavra cântico pela palavra terrilá. Terrilá significa cântico espontâneo ou
um cântico diferente. E quando eu falo de cântico espontâneo, não estou falando de movimento de adoração, amém? Cântico espontâneo é o cântico que sai do coração de qualquer pessoa que é um adorador. Mas como que eu vou liberar um terrilá para Deus se em mim falta entendimento de quem Deus é? Porque a verdadeira adoração, ela anda em concordância com o caráter de Deus. A nossa fé ela não é baseada, tipo, no nada. Eu vou inventar alguma coisa para adorar a Deus. Não. Deus estabeleceu um modo de ser adorado. Deus estabeleceu um modo pelo qual nós devemos nos movimentar em direção a Ele, até mesmo para ter esse tipo de comunhão com Ele. E o outro tipo de louvor, expressão de louvor que eu queria colocar aqui para vocês, anota aí, Salmos 35, 18. O PC até citou ela hoje, onde fala: renderei graças na grande congregação e te louvarei no meio da multidão poderosa. Essa outra expressão de louvor, ela chama halal. A expressão halal significa adorar a Deus de forma explosiva ou simplesmente se fazer de bobo diante da presença de Deus. Mas esse tipo de pessoa é o tipo de pessoa que ela tem entendimento de quem está com ela. E o conhecimento de Deus, ele não é baseado apenas em teorias. O conhecimento de Deus, ele é íntimo, pessoal, mas ele também é baseado no conhecimento das Escrituras, amém? E junto com o conhecimento das Escrituras, não é sobre a gente ter somente informações. Por exemplo, o mundo tem informação de que Jesus morreu na cruz. Nós temos a percepção e uma revelação de que Jesus morreu na cruz. A informação ela é baseada num dado, e esse dado ele pode afetar ou não. A revelação é algo que entranha no coração. E por ela ser entranhada no coração, eu preciso reagir a essa informação. E conforme eu vou reagindo a ela, primeiro, tendo comunhão com Deus, depois, entendendo que Deus deseja ser conhecido, eu me coloco no lugar de que eu me relaciono, eu converso, eu falo. Assim como essa pessoa que está do seu lado, para você se aprofundar no caráter dela, você precisa passar tempo com ela. Você precisa desejar essa pessoa que está do seu lado ao ponto de que características dela começam a fazer parte de você. Isso é relacionamento, é uma troca mútua. E o terceiro ponto entra nesse ponto onde a gente sabe quem adoramos e pelo fato de sabermos a quem adoramos, nós não nos limitamos a dar pouca coisa. Mas a gente entra diante de Deus disponível com o coração, com inteireza de coração, para dar a Ele uma adoração que lhe é devida. Na versão King James atualizada de Salmos 96, ela está o tempo todo: tributai ao Senhor, tributai ao Senhor, tributai ao Senhor. O que é tributar? É render tributos. É eu estar devendo algo e entregar esse algo. Só que quando eu vou prestar tributo a Deus, eu tributo a Deus com aquilo que Ele já predeterminou pela forma como Ele quer e deseja ser adorado. Amém? E o quarto ponto, que não está na apostila de vocês, mas se vocês quiserem anotar, é para que a gente evite a idolatria. João Calvino, gente, não vou entrar nesse ponto, não sou calvinista, talvez um pouquinho, mas para evitarmos a idolatria. João Calvino, ele fala: o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Aí quando a gente pega essa frase de Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e a gente vê Salmo 115, onde a gente vê a construção de um ídolo, né? Onde ele fala que essa construção ela tem boca e não vê, tem olho e não, tem boca e não fala, tem olhos e não veem, tem nariz e não cheiram, tem ouvidos e não ouvem, tornem-se semelhantes a eles, esses o que o constrói. Então, tudo que a gente investe tempo, energia, a nossa emoção, nosso contentamento, a nossa satisfação, tudo isso é um ídolo. Tudo isso é uma construção que a gente fez que pode se tornar um Deus na nossa vida. E essas construções, elas vão desde ideologias políticas, elas vão até dinheiro, fama, família, filhos, amigos, tudo isso pode se tornar um ídolo. Se Deus não estiver no centro, e se a adoração que eu entrego a Deus não for verdadeira,
eu posso construir um ídolo dentro de mim sem perceber que eu construí um ídolo. O outro ponto que a gente vai trabalhar agora é o caráter de Deus. Dentro do caráter de Deus tem muita coisa, mas aqui a gente enfatizou a paternidade de Deus e o caráter criativo de Deus. As próprias escrituras, elas indicam que Deus já iniciou apontando seu caráter, criando todas as coisas que existem. E no Antigo Testamento, Deus era revelado e ele se deu a conhecer como o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Senhores, o grande eu sou. E tudo isso, aqueles homens viam Deus como um Senhor. Eles viam Deus como um tipo de arquiteto que construiu todas as coisas, e de fato é verdade. E o fato de Deus ser um Deus criador é o fato de que nós somos tão criativos quanto Deus. Talvez não tanto quanto, mas pelo fato de Deus ser criativo, nós também podemos exercer criatividade, nós podemos criar coisas. E tudo que Deus criou foi por meio de um decreto. Tudo que Deus estabeleceu como padrão moral e justo foram por meio de decretos. E pelo fato deles verem Deus como o Senhor dos Senhores, como o Deus dos Exércitos, quando eles chamavam Deus de Pai, na antiga aliança, eles viam o Pai como um chefe de Estado, como um rei, mas não um rei visível, um rei invisível. Alguém que estava sobre todas as coisas, esse alguém deveria ser temido e nem o nome dele poderia ser pronunciado de qualquer forma. Né? A gente vê a construção do nome de Deus, né? YHWH, ou Yahvé, ou Javé, ou para alguns Jeová, mas eles tinham um imenso temor de falar esse nome. Inclusive, alguns falam que somente o sacerdote que se colocava para fazer o sacrifício poderia mencionar o nome de Deus dessa maneira. Mas em Cristo, e eu fiz alguns estudos hoje. Na apostila de vocês eu coloquei que o nome Pai no Antigo Testamento aparece 15 vezes. Mas alguns vão dizer que são 8 e outros vão dizer 14. Mas o que importa aqui não é a quantidade, mas é a referência do nome Pai. No Antigo Testamento, chefe de Estado, rei soberano, certo? No Novo Testamento, na nova aliança que estamos agora, o nome Pai, incluindo as vezes que Jesus usou essa expressão, Abba, aparece mais ou menos 265 vezes. E quando Jesus traz Deus como Pai, ele está trazendo o relacionamento entre Deus e os homens de forma íntima e de forma relacional. De forma onde eu chamo Deus de Pai como se Deus fosse meu Pai de verdade. E a gente vai até ter, na matéria doutrina do homem, a parte de paternidade. Mas o ponto aqui é que muitas pessoas não conseguem ter um relacionamento com Deus de forma excelente porque não tiveram relacionamentos bons com seus pais naturais. Bom, isso é uma coisa que aconteceu comigo, pelo menos até o Misa entrar na minha vida. A forma como eu enxergava Deus como se eu enxergasse meu pai natural. E a forma como os pais naturais deveria ser segundo o padrão divino, não o padrão de si mesmos. Inclusive, quando um pai entende o caráter de Deus, ele não precisa necessariamente ser um pai, porque ele começa a cuidar e acolher pessoas para si. E a paternidade de Deus, ela faz isso conosco, ela nos redimiu. Ela nos trouxe para Ele e nos resgatou da nossa orfandade. Então, Deus é um modelo perfeito de pai. Deus é o padrão de paternidade e não o homem. Ou seja, quando pensamos em paternidade, a gente não pode deixar que as nossas relações caídas influenciem o nosso relacionamento com Deus. Certo? E a gente vai entrar na parte dos atributos de Deus. Quem já ouviu falar isso em alguma igreja? Se alguém não é dessa igreja, quem já ouviu falar sobre Deus tem atributos? Gente, misericórdia. Quem já ouviu falar nessa expressão, atributos de Deus? Ou já ouviu pregações sobre isso? Então, o estudo dos atributos de Deus, ele visa estudar o caráter de Deus. Ele visa olhar para Deus e responder a esses caráteres. E conhecer o caráter de Deus
os atributos de Deus, a pessoa de Deus é um grande privilégio para a gente. Que é aquilo que Deus se deu a conhecer de forma grandiosa, mas todo o conhecimento que Deus interfere em quem nós somos. E aí entra a frase a frase do A.W. Tozer, que a gente colocou aqui uma vez, eu anotei ela aqui. O que vem à nossa mente quando nós pensamos sobre Deus é a coisa mais importante sobre nós mesmos. Então, se eu tenho definições corretas que Deus deu a revelar nas Escrituras, é aquilo que eu preciso mudar dentro de mim, na minha natureza caída. Se eu conheço a Deus de forma correta, algo do Carlos caído precisa ser retirado. Se eu vou em direção a Deus, conhecendo os atributos dele ao longo das Escrituras, essas coisas que eu conheci de Deus precisam matar as minhas mortes e construir o homem que existe dentro de Deus, ao qual Deus compartilhou de si mesmo. E os atributos de Deus, eles podem ser definidos de duas formas. Em atributos comunicáveis, repete comigo, comunicáveis. E atributos incomunicáveis. E quando a gente fala a respeito dos atributos de Deus, a gente não pode fazer uma hierarquia de atributos. Ou seja, eu não posso falar que o amor de Deus é maior do que a santidade de Deus. Ou que a santidade de Deus é maior que a ira de Deus. Ou que a ira de Deus é menor do que qualquer outro atributo. Porque quando a gente começa a desmembrar esses atributos e colocar como se um fosse maior do que o outro, a gente quebraria o atributo da imutabilidade de Deus. Deus ele não muda, Deus é imutável, ele não sofre variação. Mas quando a gente coloca os atributos de Deus de forma ordenada, nós vemos que Deus continua sendo maior do que nós pensamos. Quando nós colocamos os atributos de Deus em ordem, nós começamos a ver a totalidade de quem Deus é. A gente para de dividir Deus em pedacinhos e ver Deus de uma forma integral. Ainda que não seja possível, como nós falamos lá no começo, conhecer 100% de todos os atributos de Deus, aquilo que nós conhecemos precisa somos. E aquilo que nós conhecemos de quem Deus precisa interferir na forma de como nós adoramos a Ele e na forma de como nós vivemos diante dEle. Então, os atributos incomunicáveis, eles são os atributos que são exclusivos de Deus. São características que pertencem unicamente à pessoa de Deus. Aí na apostila de vocês, vai ter o quadrinho dos atributos de Deus, dá uns pulos aí. Vai ter um quadro pequenininho que está escrito a relação entre Deus e os homens a partir dos atributos incomunicáveis. E aí vai estar a diferença entre Deus e um homem. Então, algo que é exclusivo de Deus, Deus é o imutável, nós somos estáveis, ou seja, Deus ele nunca muda. Amanhã é Raul Seixas, metamorfose ambulante. Hoje eu te amo, amanhã eu te odeio. Deus ele é infinito, nós somos mortais. O Gabriel, quando eu estava fazendo essa apostila, o Gabriel até me deu uma ajuda, que ele falou para mim fazer uma separação do que é infinitude e do que é eternidade. Eternidade é algo que nunca acaba, sempre existiu, sempre esteve, no caso de Deus. A infinitude de Deus entra em relação ao poder de Deus. O poder de Deus é infinito. Deus em sua pessoa é eterno. Eu já fiz pegadinha aqui com alguém, de que Deus não existe. E de fato, Deus não existe. Deus é. E o fato de Deus ser quer dizer essa eternidade. Deus estava presente na eternidade passada e estará na eternidade futura. Então, o fato de Deus não existir quer dizer que eu não estou blasfemando contra Deus, amém? Quando eu falo que Deus não existe, eu estou aumentando a grandeza de quem Deus é. Porque aquilo que existe precisa de uma causa. Precisa de uma causa anterior à sua existência. Antes de que nós viéssemos a existir, Deus decretou que nós viéssemos a existir. Antes de haver mares, Deus disse que haja mares. Então, há uma pré-determinação de uma causa anterior para fazer uma causa última. Entendeu? No caso de Deus, Deus sempre existiu. Pelo fato de Deus ser, tudo parte de quem Ele é e tudo existe porque Ele é.
ele é eterno. Na matéria de apologética, isso vai ser mais descortinado. Mas quando a gente entra nesse campo do debate, existe um argumento que chama argumento cosmológico, que fala de que para que algo exista, o próprio universo precisa ter uma causa. Deus não teve essa causa. E Deus não precisa se explicar para ter uma causa. O fato dele ser já faz com que tudo que vem a partir ao redor dele seja só a manifestação da própria essência de quem ele é. Então, Deus não precisa de uma causa inicial, porque ele é a própria causa. Deus no campo científico, o pessoal vai chamar de o absurdo da existência. Então, Deus é eterno e nós somos criados. Eu mandei um vídeo para o Tiaguinho. Você consegue rodar aí, Tiaguinho? Pode apagar a luz ali, pai? Pode. What you're seeing right now. First of all, this is the Earth, okay? This you're taking off from the Earth from Southern California. We're gonna rise up a little bit here. Okay, we're gonna pull away from it. We're gonna pull higher. Now this is at about 10 kilometers. Like if you climb Mount Everest, this is what you'd see. You'd see the curvature of the Earth from that distance. Now we're gonna climb up even higher. This is at 100 kilometers. And you're a fourth of the way to the space station now. This is what you see. If you get to this level, you're considered an astronaut. If you ever get there. Okay, now we're going 100,000 kilometers. 100,000 kilometers from Earth. You go a fourth of the way to the moon. That's what the Earth will look like. Now we're going to pull away to 1,000,000 kilometers. At 1,000,000 kilometers, there's the moon. Okay, there's the moon. You can barely see the Earth. You're at 1,000,000 kilometers now. You're past the moon. And now we're going to go to 100 million kilometers. 100 million kilometers. We're still not to the sun. The sun's 93 million miles away. But now we're going to go to 10 trillion kilometers. There's the sun. Okay. It just past the sun. Now you would see all of the planets at 10 trillion kilometers. And now we're at 10 to the 15th power. That means 10 with 15 zeros. I don't know what that number is. 15 zeros, and the sun's just like a bright dot amidst other stars. And now we're going to 10 light years away. At 10 light years away, come on, let's go. Zoom, there you go. 10 light years away. Now you just see the sun with like 11 other stars that are kind of its neighbors. You know, that's our sun. And now we're going to go 1,000 light years away. At 1,000 light years away, you wouldn't even see our sun anymore. These are just a bunch of stars close to it, this cluster inside the Milky Way. Now we're going to zoom out even further, and that's the Milky Way we live in. See that cluster of stars? Those are about 100,000 stars that are closest to our sun. We can't see our sun anymore at this point. Now this is our Milky Way galaxy. Forget about the Earth. Okay, there's our Milky Way galaxy that we live in. And we're just buried in there somewhere. And we're going to pull out even further. And you'll see that our galaxy is actually, it's a big galaxy. And all those other things you're seeing now are galaxies. And we're going to pull away 10 million light years now. The next thing is 10 million light years amidst our Milky Way. Several hundred galaxies. Now we go 100 million light years away. It's the last one. We're going to zoom out to 100 million light years. Those are all clusters of galaxies. Galaxies and clusters of galaxies. You wouldn't even see our Milky Way galaxy anymore amidst that. We don't have telescopes that go beyond that little sphere there. Amém? Isso tudo aí é uma coisa muito grande, né? Deus é muito maior do que isso. A eternidade e a infinitude de Deus está relacionado àquilo ali.
Mas o mais legal disso tudo é que o Deus que é maior do que aquelas estrelas, galáxias e astros ali, esse mesmo Deus resolveu se revelar para a gente. Esse mesmo Deus decidiu fazer eu e você parte dessa família chamada igreja. Eu parei onde Deus é eterno, nós somos criados. Amanhã a gente pode morrer. Deus é onisciente, ou seja, Deus sabe de todas as coisas. Nós somos limitados. Deus, ele é onipotente, nós somos impotentes. Gente, sei lá, se alguém me bater queda de braço comigo, você pode ser a pessoa mais fraca da igreja que eu vou perder para você. Força física eu não tenho nenhuma. Deus, ele é onipresente. Nós somos singulares. Meu pai fez uma definição muito legal de que a onipresença de Deus é como se houvesse um Deus para cada pessoa. Deus, ele é soberano, ou seja, Deus está com o controle de todas as coisas, nada foge de suas mãos, e nós somos servos. E Deus, ele é unidade em si mesmo. Deus, ele é triuno. Nós não devemos ficar só. Deus nos colocou para viver em comunidade uns com os outros. E dentro disso, eu coloquei algo aqui. Há poucas coisas as quais Deus não pode fazer que Ele mesmo impôs para si. Não por falta de poder, mas porque Ele mesmo estabeleceu. Ou seja, o próprio Deus, para que Ele pudesse ter relacionamento conosco, Ele se limitou a fazer algumas coisas, ou a deixar de fazer algumas coisas. O primeiro, vem comigo em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia ou se arrependa. Será que, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Ou seja, a primeira coisa que Deus se impôs, a qual ele não pode fazer, ele não pode mentir. Deus se limitou a não mentir para nós. E, ao mesmo tempo, isso está relacionado ao caráter da justiça dele. A mentira, ela é fruto de injustiça. Então, Deus, ele só corresponde conosco àquilo que está dentro dele. O outro é Tiago 1,13. Não precisa abrir. Deus, ele não pode ser tentado pelo mal. E o outro está em 2 Timóteo 2,13. Deus não pode enganar a si mesmo. Deus não pode negar a si mesmo. Deus emitiu um decreto e ele se limita aos seus decretos na sua palavra. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta.